não veio sofrer no inferno eternamente. Porque o mal do inferno não é o inferno em si mesmo, mas estar separado de Deus para sempre. Porque Deus é o maior bem. E no inferno é a separação do maior bem, que é Deus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que receba, para que tome posse da vida eterna. Para que tenha a vida eterna em si mesmo, Jesus em si mesmo, a vida de Deus dentro de si mesmo. E ele vai ser redundante nesse diálogo. O que é ser redundante? Ele vai repetir a mesma coisa, só mudando algumas palavras, mas o sentido, o que ele quer dizer é a mesma coisa. Aí entra no versículo 16, o versículo mais conhecido, mais citado no mundo evangélico. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou as pessoas, não o mundo, o sistema. Porque Deus amou o ser humano, o homem, a mulher, criança, jovem, idoso. Deus amou o mundo, humanidade, de tal maneira, de tal modo, de tal forma, que não dá nem para explicar com propriedade, que não tem nada em equivalente na nossa realidade do mundo físico que se compara. Que Deus vai fazer um ato para provar esse amor, para que nós tenhamos, dentro da nossa limitação, da nossa razão, temos uma ideia do tamanho, da profundidade, da largura, da grandeza deste amor para com cada um. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu dinheiro para o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a casa para todas as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu um carro, uma chave, uma faculdade, um vestibular, um namorado, um esposo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu uma poupança gorda, uma fazenda lá no Amazonas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a coisa mais cara, mais valiosa. Ele deu a si mesmo, Ele deu a sua vida. Louvado seja Deus. Porque Deus doou, Deus ofertou o seu maior bem, o seu filho, o seu único filho. Glória a Deus. E é claro que aí entra no nosso contexto, né? Na nossa vida tem pai, tem mãe, tem casamento, tem filhos. E nós conhecemos o amor de pai, de mãe, de marido com esposa, de família, de amigos. E Deus entrou no nosso espaço, no nosso tempo e fez essas atitudes novas, esse ato, essa prova, esse sacrifício, para que nós tenhamos uma ideia do seu amor. O Deus que já é amor e vai apresentar o seu amor ao mundo da maneira do nosso mundo. Porque das maneiras espirituais nós não entendemos, na linguagem espiritual nós não entendemos. Mas você pode ter certeza que é muito mais do que nós lemos, do que nós vimos e ouvimos e sentimos. É muito mais. A Bíblia vai até citar, dentro do nosso mundo, o maior amor de mãe para com seu filho. Ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, eu todavia não esquecerei de ti, o seu nome está gravado na palma da minha mão. É claro que o amor de Deus é muito maior que o da mãe, mas nós só podemos ter uma ideia do amor de Deus se Deus falar dentro da nossa realidade. Deus vai usar o amor da mãe. E Deus vai usar a questão do amor de um único filho. Deus amou o mundo de tal maneira que derrotou os seus inimigos, que realizou os seus sonhos, que deu sucesso e fama. Não! Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Mas para o homem, isso para o homem pegar grandes coisas. Eu quero filho de alguém. Eu quero carro, eu quero casa, eu quero casamento, eu quero faculdade, eu quero diploma, eu quero empresa, eu quero negócio, eu quero... Então isso não me impressiona, isso não me atrai, isso não me seduz, mas é para todo aquele que crê. Glória a Deus. Glória a Deus.
aceita e abraça e segura e não larga mais, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, que valoriza, que aprecia, que se encanta, que o coração arde, que os olhos brilham, é para que todo aquele que nele crê, que tem um relacionamento com Deus, de obediência, de fidelidade, de lealdade, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele tomou uma iniciativa, e eu respondo a este amor, eu correspondo a este amor, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça, não vá para o inferno eternamente, não sofra os danos da segunda morte, porque Paulo diz que nesse mundo, embora a minha carne exterior esteja perecendo, se desfazendo, o meu homem interior se renova a cada dia. Então perecer aqui não é sofrimento dessa vida, não é privar você do sofrimento dessa vida, é do inferno. Aleluia, Deus. Não pereça, mas tenha em você Jesus Cristo formado em você, Jesus Cristo dentro de você, Emmanuel, Deus dentro do homem, para que Deus habite em você, o Espírito Santo habita no seu templo. Tenha a vida eterna, você tem a vida eterna. Deus dá a vida eterna porque Ele ama o mundo, as pessoas. E pela terceira vez, veja como Jesus, ele é redundante na mensagem, ele vai repetir o que ele quer dizer, o significado, o sentido, aonde ele quer alcançar, só que mudando algumas palavras, mas ele está querendo dizer a mesma coisa, versículo 17, porque Deus enviou. Então importa que o Filho do Homem seja crucificado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, porque Deus enviou o seu Filho, Deus matou o seu Filho, Deus levantou no madeiro o seu Filho, Deus ofertou o seu Filho, Deus enviou o seu Filho para descer do céu, para que nós possamos crer, para que nós consigamos acreditar. Aleluia, Porque se Ele não tivesse se manifestado assim, seria impossível do homem crer, seria impossível do homem acreditar, seria impossível o homem receber. Deus teve que entrar em contato, Deus teve que se manifestar e habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, para que o homem fosse capacitado e possibilitado a crer, para não perecer, ter vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, desceu do céu para esta terra, não para condenar as pessoas, porque elas já estão condenadas. Então Ele não veio acrescentar uma segunda condenação sobre uma que já existe. Ele não veio para terminar de apagar o torrão que fumega. Ele não veio para dar um checkmate. Vocês já estão morrendo mesmo? Deixa eu dar um golpe fatal. Checkmate. Não! Não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, para que as pessoas tivessem uma nova chance, uma nova oportunidade de escapar do limbo do inferno. Glórias a Deus. grande Deus. Porque Ele não veio condenar o mundo, mas salvar o mundo. Mas não é salvar da pobreza, não é salvar do governo, da política, não é salvar da terceira guerra mundial, não é salvar do coronavírus, não é salvar você do anonimato, não é salvar você de problemas. Salvar do quê? Grande Deus. Salvar da morte eterna, porque aquele que crê recebe vida eterna. Então não pensa que é salvar da morte eterna. Ele veio para salvar o mundo, salvar as pessoas, salvar os pecadores, não condená-los. Nós não vamos sair daí piorando as coisas. As coisas já estão ruins, eu não vou terminar de matar. Eu não vou vir para condenar mais ainda. Eu vou lutar, eu vou guerrear para salvá-los. E por toda a vida eles